Olá, Clériston aqui. Nós utilizamos esse canal apenas para tratar de licitações e contrato, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre os princípios que regem aí as licitações, que dão um norte aí para que possamos eh, fazer o melhor dentro de um processo licitatório. Se obedecermos ali fielmente ao que diz os princípios, provavelmente a licitação será muito bem executada, muito bem elaborada e chegaremos a um final bem satisfatório, porque os princípios ele vai nortear, né, vai mostrar para nós como fazer, o que fazer e cumprindo isso, a tendência de que a licitação será bem executada, atingirá aí o nosso objetivo. E um dos primeiros princípios que nós iremos falar é o princípio da legalidade, também chamado como princípio do procedimento formal, e que impõe a veiculação, né, da licitação às prescrições legais que a regem, e todos os seus atos e fases. Tudo tem que estar dentro da legalidade, porque o princípio da legalidade ele vai mostrar para nós que precisamos, assim, quando o particular vai fazer alguma coisa, nada o impede. A lei apenas vai proibir aquilo, ele só não pode fazer aquilo que a lei diz que ele não pode fazer. Mas já na licitação, no direito administrativo, é diferente. Você só pode fazer o que a lei permite, o que a lei te autoriza. Então, só sendo permitido na licitação o que a lei facultar. Essa prescrição decorre não só de lei, mas também do próprio edital. O edital ele acaba sendo a lei daquela licitação. Se alguma coisa você não concordar, se tem algum item que você acha que está sendo abusivo, que não deveria estar ali, que é desproporcional, que não pode estar exigindo aquilo, você precisa você precisa impugnar aquele edital, pelo menos aquele item daquele edital precisa ser impugnado. Se você não fizer isso, você concorda com a lei e tudo que você for fazer na licitação vai decorrer do que diz, do que prescreve ali o edital. Então, o princípio da legalidade, ele te vincula à lei e te vincula, no caso de licitação, ao edital de licitação. Você até pode mudar isso, desde que você, no tempo certo, no espaço que foi autorizado por lei, você faça a impugnação àquele item que você entende que não tem nada a ver, que não pode ser cobrado, que não deve ser cobrado. Esses princípios da legalidade são princípios constitucionais, que é o que a gente chama de LIMP, né, que está na Constituição. Depois da legalidade vem a impessoalidade. Na administração pública não há uma liberdade pessoal. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Mas eu preciso fazer aquilo que eu necessito fazer para que eu seja andar bem a licitação. Não eu posso atrapalhar a licitação. Eu tenho que estar condicionado à norma legal. O administrador, a pessoa que está fazendo a licitação, ele está ali regindo ali no certame, ele tem que fazer de tudo para que o interesse público seja prevalecido e não o interesse dele seja prevalecido. Ele não pode, por exemplo, segurar um edital, não permitir que as empresas não tenham acesso a edital. Eu conto sempre uma passagem que eu tive de que as pessoas fui contratado para buscar um edital, para pegar um edital para uma determinada empresa, e quando eu cheguei no local, uma dificuldade enorme. Primeiro, o presidente da comissão estava viajando, e sem ele não poderia me entregar, mas que chegaria no dia seguinte ou 2 dias depois. Aí eu liguei para a empresa que tinha me contratado e falei com ela da situação, da dificuldade que estava tendo, e a empresa pediu para que eu esperasse o outro dia. Aí eu fui, né, no outro dia, cheguei lá, a empresa também
não estava, o presidente não estava lá, disse que não tinha chegado e não sei o quê, foi tentando desconversar, né, daquilo que a gente estava tentando fazer lá. E aí eu fui e peguei e falei com ele, ó, você não pode frustrar o caráter competitivo da licitação. Você não pode privilegiar um em detrimento de outros. Então todos têm que ter o mesmo direito, todos têm que ter. Você tem que defender o interesse público. E o interesse público, quanto maior o número de empresas, né, a gente vai ter uma melhor proposta no melhor preço. Eu fui explicando para aquelas pessoas, pedi para falar com os outros membros da comissão, né, já que eram 3 os membros da comissão, o presidente não estava, mas os outros deveriam estar. E aí eu fui falando que ia no Ministério Público, que ia pedir o cancelamento da licitação, porque estava tendo essa dificuldade em ter acesso ao edital. Aí passaram-se uns 10, 15 minutos, o presidente aparece, né? Ele estava viajando, mas resolveu aparecer. E aí eu conversei com ele, expliquei a situação e tal, e ele me disse que aquele edital, aquela licitação, era de uma obra que já tinha iniciado. Então eu fiquei assim, bem surpreso, porque como que pode iniciar uma obra que você ainda vai fazer o procedimento licitatório, e por isso aquela dificuldade que ninguém poderia pegar, exceto a empresa que já estava executando aquilo. Eu, então, não tinha muito o que fazer, né? Eu liguei para a empresa, passei a situação para ela, e aí vim embora, deixei com que a empresa, se quisesse representar, se quisesse fazer alguma coisa, aí ficou a cargo do pessoal da empresa, que depois até entrou com recurso, e aquela licitação, naquele momento ela foi anulada, e depois eles deram algum outro jeito lá, mas a obra aconteceu, e eles interferiram no resultado da licitação, eles não olharam para aquilo que era melhor, além do erro, né, de ter feito uma licitação, que antigamente isso era muito comum, inclusive. As pessoas gastavam, né, os prefeitos, os secretários, eles faziam as obras e depois iam atrás das empresas para poder fazer aquilo que a gente chamava de licitação de ré. Né? Hoje está muito mais difícil, acho que não acontece mais, porque principalmente agora a partir de abril do ano que vem, que o convite sair, né, do ordenamento, aí a gente não consegue, não vai ver mais esse tipo de procedimento. Mas era muito comum nos tempos em que, quando eu iniciei, há 20 anos atrás, isso era muito comum, acontecia muito, muito mesmo. E vários casos que a gente conhece, municípios que a gente trabalhou, e que acontecia essa prática. Então, a impessoalidade, o princípio da impessoalidade, você tem que prezar pelo o interesse público. O interesse público ele tem que sobrepor, né, ao interesse privado. Você não pode beneficiar um ou outro em detrimento de toda uma coletividade. Porque se você... Qual que é o procedimento licitatório? Como é que é feito? Você quer comprar alguma coisa, necessita de comprar aquele item, ou aquele bem, ou fazer aquela obra. Então, assim, o ideal é o quê? Abrir a proposta para todas as empresas que tiverem interesse, apresentar os seus preços, e aí com uma certa qualidade. Ou seja, você vai ganhar no preço, porque vai ter uma competição muito grande, e você vai ganhar na qualidade, porque as empresas elas vão ter que prestar um bom serviço devido à qualidade que está ali. Quando esse caráter é frustrado, alguém impede isso, a coletividade perde. Se você cerceia o direito de várias empresas participarem do certame, o prejuízo já está causado, porque aquela empresa que vai ganhar, o serviço vai ser mais caro, ou o bem que foi entregue vai ser mais caro, e você vai causar um prejuízo enorme, né, para o órgão público que está ali interessado na contratação. Então, a impessoalidade, você tem que ficar fora e abrir para que todas as empresas entrem ali para concorrer, para apresentar os seus preços, né? Você não pode favorecer ninguém, você não pode dar privilégio, tirar alguém da disputa ou colocar alguém na disputa, impedir que a pessoa tenha acesso ao edital antes. Muitos editais são feitos em que tem que ter vistoria, e a vistoria, quando a pessoa vai procurar
para pegar o edital, a vistoria já passou e a pessoa não consegue mais pegar, é uma dificuldade tremenda. Quando isso acontece, o princípio ele acaba ficando de lado, né? Ele não é observado, e aí todo o procedimento licitatório vai ser comprometido. É interessante que quando você não observa um princípio, você fere mais de um, porque eles são muito interligados, eles são muito próximos. Esse princípio da impessoalidade mesmo, você vai ver, ele é muito ligado, né, à questão da legalidade, né, da norma ali, você tem que cumprir o que está ali, não permitir, mas ele também, ele vai te atingir diretamente o princípio da igualdade, né, porque você acaba dando privilégio para outras pessoas em detrimento de outras empresas. Então isso precisa ser observado, né, o princípio da impessoalidade. Você tem que entender que a licitação não é sua, você particular, não tem nada a ver com a administração pública e tem que prevalecer sempre o interesse coletivo, o interesse público coletivo, para que você tenha uma licitação bem encaminhada, bem elaborada. O terceiro princípio que a gente vai tratar é o princípio da moralidade, né? A moral administrativa exige a conformação do ato não só com a lei, mas também com o interesse coletivo. É inseparável a atividade administrativa, constituindo-se no pressuposto básico para a validade dos atos administrativos. Ou seja, você precisa ter, assim, fazer algumas coisas com ética, né? Ser probo, né? Olhar bem aí para não... por exemplo, eu vou fazer uma licitação e a empresa que é de um parente meu, ela vai ser contratada. Ao invés de fazer uma licitação grande, eu faço uma dispensa. E aí eu vou contratar, porque a dispensa não tem essa disputa, pelo menos não tem na 8666, mas agora na 14133 isso vai modifica um pouco, vai ter a competição, né, até lances vai ter na dispensa. Então, quando você privilegia um parente, alguém, você está faltando com a moral. Então, você acaba não observando esse princípio da moralidade. Então, você tem que ter ser honesto, procurar da melhor maneira possível, fazer com que as licitações elas saiam observando sempre essa ética. Mudou muito essa questão da moralidade da 14133 para 8666, né? Hoje ela está muito mais rigorosa, com algumas coisas, inclusive, expressas na lei, que precisam ser observadas. A moralidade, então, precisa, por exemplo, a gente até tem que... Existem questões que fica bem próximo ali, que você não consegue sair muito. Por exemplo, numa cidade tem apenas um posto de combustível. Né? Esse posto de combustível, ela normalmente ela é da família do prefeito, de alguém assim, que ligado ali à administração, né? É bem ligado à administração. E aí vai ter uma licitação, aí você... eu falo porque eu já passei por uma situação dessa em um determinado município, em que a gente teve que consultar o Tribunal de Contas, né? E ele então recomendou. Mas se eu faço essa contratação sem observar nada, sem fazer nada, sem consultar o Tribunal de Contas, eu teria muito problema. Embora seja um posto só, mas por ser parente acaba se complicando, né? Você tem que observar esse princípio da moralidade e entender que você não pode fazer tudo, né? Você tem que ter alguns órgãos de controle, precisam ser comunicados e te ajudar a resolver esse problema, né? Então não pode ser feito de qualquer jeito. Observe bem o princípio da moralidade, porque às vezes você faz alguma coisa que é legal, mas ela não é moral, né? Moralmente ela acaba te prejudicando, te atingindo e precisa ser observado. O princípio da igualdade, que a gente já até fez uma comparação com o princípio da impessoalidade, a igualdade entre os possíveis concorrentes é a espinha dorsal, né? A condição indispensável para uma competição real. É preciso ter igualdade. Por exemplo, a licitação ela tem 5 dias para fazer um convite, 8 dias para o pregão, 15 dias para tomada de preço, 30 dias para concorrência, e você precisa
divulgar isso ao mesmo tempo para todas as empresas. Então, todas elas têm que ter a mesma igualdade, têm que ter a mesma condição para poder colocar o preço, para poder arrumar a documentação. Se você atrapalha isso, se você impede que isso aconteça, porque às vezes no excesso, no rigor da lei, você acaba atrapalhando uma boa proposta, a melhor proposta para o município, e você acaba causando, talvez até com o intuito de acertar, você acaba causando um prejuízo para os municípios, para o Estado, para a União, porque você foi muito rigoroso, não observou algum detalhe, né? E isso acabou atrapalhando a igualdade. É dever da administração pública zerar para que todos os participantes da licitação concorram em igualdade de condições. Deve-se assegurar aos licitantes idênticas condições e oportunidade para prestar esclarecimentos, acompanhar a diligência, falar nos autos e examiná-los. A Constituição Federal, ela veda a discriminação entre os participantes. Então é isso, a gente precisa ter essa observância, né, a igualdade de competição. Se você atrapalha isso, se você fere isso, ou prefere um em detrimento de outros, você está causando um prejuízo enorme aí para a administração, e isso vai ser cobrado em algum momento aí de você. O outro princípio que a gente tem aqui, a gente trabalha, é o princípio da publicidade. Publicidade, também na 14133 tem também o princípio da transparência, né, bem próximo ali. Da publicidade, todos os atos devem ser públicos. Todos o contribuinte ele tem que ter acesso a todos os atos da administração pública. Se você chegar numa repartição pública hoje, querendo ver até aquele momento, todo o procedimento licitatório que foi publicado, da licitação que foi publicado, um pregão, uma concorrência, as pessoas que trabalham ali da comissão de licitação, elas são obrigadas a te mostrar. É uma grande dificuldade principalmente essa questão de edital, né? Hoje já está mudando muito isso por conta de que está sendo exigido que haja essa publicação na íntegra do edital. Então todo mundo tem acesso em tempo real pela internet. Isso está mudando, né? Isso é muito bom, é um avanço para as licitações, essa mudança, mas nem sempre foi assim, teve muita dificuldade. E as pessoas, às vezes, elas não preparam, né? As pessoas, porque não é algo comum as pessoas irem lá olhar o processo administrativo de uma licitação, a fase interna de uma licitação, né? Para ver o orçamento, quanto foi que foi orçado, né? Feito a pesquisa de preço para poder chegar naquele orçamento. Então, muita gente não sabe o que é isso, né? Porque não busca isso. Não é comum que as pessoas solicitem isso. Mas se algum dia alguém chegar na repartição da licitação, seja do Estado, do município ou do governo federal, vocês são obrigados a passar, né, isso aí para as pessoas, a mostrar isso aí. O edital, principalmente, ele tem que estar na repartição. Às vezes a gente chega, igual no caso que eu contei lá um pouquinho atrás, a gente chega, tem que estar lá na repartição para a gente poder ver o edital. Se você vai comprar um edital, se você vai tirar cópia do edital, aí é uma outra conversa. Mas acesso ao edital, dos pontos principais, para que você possa fazer a sua proposta, fazer participar, né, ver o que está sendo exigido, isso aí é direito seu, você precisa ter acesso ao edital. O edital tem que estar lá. O que às vezes a gente observa, eu falo isso porque eu tenho prática mesmo, eu atuo com mais de 20 anos já que eu atuo, e o que eu tenho observado é que às vezes o edital não fica pronto. A licitação sai e o edital ainda não ficou pronto. Isso acontece muito, né? Quando as pessoas vão lá pedir, solicitar, não, espera que a gente manda por e-mail, acontece isso. Então, assim, para você que trabalha na comissão de licitação, é interessante você fechar todo o edital, fechar toda ali aquela fase preparatória, para depois só aí você fazer as publicações, porque você não pode interferir na contagem do prazo das pessoas, né? Se você tirar de uma pessoa um dia do prazo dela,
isso pode atrapalhar, pode acarretar aí um prejuízo enorme, né, para a licitação. A publicidade, ela é feita, a publicidade é bem tranquila, né? Todos os atos têm que ser publicados, os resumos vão para os diários, né? Diário Oficial do Estado, da União, do município, e também alguns jornais de grande circulação. Agora, com a instituição do Diário Oficial, né, das suas páginas criadas aí, todos os municípios têm isso. Então, isso faz parte da publicação. A transparência é algo que facilita o entendimento. Nós somos obrigados a publicar uma série de questões, né? Tem que publicar algumas coisas de relatório resumido, relatório de execução, e isso as pessoas muitas vezes não entendem. Então, você precisa transformar aquilo, deixar aquilo de forma transparente para que as pessoas entendam. Então, assim, a publicação é algo que é genérico, como se fosse ali uma comparação grosseira aqui, como se fosse um extrato, que é uma publicação é genérica, é bem geral, a publicidade, e o saldo, né, que seria, então, a transparência, algo mais específico ali, bem mais, embora o resultado das questões ela é diferente, né, porque o extrato contém mais coisas, o saldo é bem mais simples, mas né, só nessa visão de abranger muito, isso é a publicidade, e algo que é mais intenso, mais específico ali, que é mais transparente, é o princípio da transparência. A publicidade é necessária no certame, né, para dar conhecimento aos interessados, para dar conhecimento à sociedade, e até porque não é só os licitantes que podem impugnar edital, não é só o licitante que pode ver os editais, as coisas, né? O cidadão, de modo geral, e isso acontece, a gente acha que não, mas isso acontece, tem pessoas que é interessada, que participa de certame de licitação e está ali apenas para ver se as coisas de fato acontecem daquela forma como a lei diz. Então, com essa publicidade, essas pessoas serão atingidas e serão alcançadas pela essa publicidade e elas têm direito, né, elas podem então participar dos certames de licitação, né? A probidade administrativa, né, muito interligado, você tem que ser probo, né, você tem que atender ali, esse é um princípio obrigatório da ação do administrador público, vez que as normas éticas a acatar e reverenciar sob pena do administrador ser incompatibilizado para a função de que está investido. A probidade administrativa é aquilo, a pessoa tem que ser proba, tem que fazer aquilo de forma correta, né? É um princípio que traz aí a retidão, né? Você precisa ver o que diz o edital, ver o que diz a lei e cumprir exatamente, fielmente aquilo que está dito ali. O princípio da isonomia, que é um princípio também muito importante, né? Que bem próximo do princípio da igualdade, né? Ele veda privilégios, né? Ele é um princípio que ele não pode privilegiar, ele impede que haja o privilégio da empresa A para a empresa B, né? Não pode haver discriminação entre as empresas, né? Então, é verdade que a gente tem, nesse princípio da isonomia, a gente tem que observar também a lei, a lei complementar 123, né? A 123, que ele vem trazendo um tratamento diferenciado para as empresas, né? Empresas de pequeno porte e as microempresas, né? Esse princípio, o princípio da isonomia, ele vai trazer isso, ele vai dar essa igualdade para empresas que são desiguais. Porque se você pegar uma empresa que tem um faturamento gigantesco, fazer para participar de uma licitação, junto com uma empresa que é pequena, uma empresa que está começando agora, aí, que é a microempresa, se você for fazer isso, a microempresa nunca irá ganhar, ela nunca vai conseguir ganhar uma licitação, porque ela não tem a mesma condição. Então, a competição aí não é igual. Então, o que acontece? A lei criou mecanismo para que as duas fiquem em pé de igualdade, mesmo a que esteja grande, que tem um faturamento enorme, como aquela que está no início ali da sua jornada, elas ficam em pé de igualdade, né? Tem aquele desconto
10%, de 5%, a depender da forma como você vai, se for pregão, se for concorrência, tomada de preço, cada um tem aí o seu preço. A vinculação, né, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, significa que a administração e os licitantes ficam vinculados ao pedido ou permitido no edital. Então, assim, tudo que está no edital, instrumento convocatório, terá que ser cumprido, não pode ser de forma alguma diferenciado. O que a gente vai perceber, falando dos princípios, é que há realmente um interlace muito grande entre eles, né? Eles são muito próximos e um acaba atingindo o outro, né? Como a gente já falou, que o edital é a lei, né? Está lá no princípio da legalidade, aqui também é a mesma coisa. O instrumento convocatório, nós precisamos cumprir o que está lá, o que está nele, né? Quanto ao procedimento, à documentação, à proposta, tudo que está no edital tem que ser observado, tudo tem que ser seguido fielmente. A vinculação ao instrumento convocatório, o convocatório aí, hoje na lei 14.133, ele mudou, né? Vinculação ao edital apenas. Porque na 8666, observa que você tem, além dos editais que são para concorrência, tomada de preço, pregão e outras, né? Você tem o convite, né? O instrumento que é a carta para convidar as pessoas a participar disso. Então, por isso que ele fala que é um instrumento convocatório. Você pode ser convocado para participar da licitação através do edital e também através da carta. Como o convite deixou de existir, não faz parte mais das modalidades de licitação, pelo menos a 14.133, né? Até 1º de abril de 2023 ela ainda está presente, porque a lei 8666 só vai findar, né? Só vai sair do ordenamento no dia 1º de 2023, então até lá ainda tem o instrumento convocatório, porque você pode ser convocado tanto pelo edital, quanto por uma carta, né, de um convite que pode ser feito aí. Então, por isso que houve essa mudança, hoje é só edital, porque não tem mais, não terá mais, né, pelo menos na 14.133, não terá a licitação na modalidade convite. O julgamento objetivo, né, é o que se baseia os critérios indicados no edital e nos termos especificados nas propostas. Ou seja, o julgamento objetivo é que a licitação ela tem que ser objetiva, né? O edital tem que trazer tudo. Eu tenho que falar, não, eu quero comprar isso, o valor disso tem que ser isso e o resultado vai ser aquilo. Então tem que ser bem específico, bem objetivo. Não tem como interpretar a sua proposta. Até aqueles que a gente fala se a tomada de preço, desculpa, se a tomada de preço não, se é assim, como é que fala, julgamento objetivo, os critérios de julgamento, né, se vai ser menor preço, maior desconto, maior lance que seria o leilão, mas assim, até nesses que você admite mais de um critério para julgar, você tem que ser bem específico, bem objetivo, né? Não pode dar margem de interpretação. É necessário que você fique claro, que a empresa tenha que cumprir aquilo que o edital está determinando. Não há espaço aí para subjetivismo, né? Você tem que ser objetivo mesmo, tem que cumprir aquilo que o edital está cumprindo ali. Tem o princípio do sigilo na apresentação das propostas. Tudo na licitação ela é liberado, né? Você tem acesso a tudo, menos as propostas. As propostas só podem ser abertas no dia do certame, né? Tem que ser, porque senão, se fossem abertas as propostas, as pessoas iriam ter acesso a essas propostas e trocariam os envelopes, né? Essas empresas precisam precisa ser observado esse sigilo por conta disso, porque senão as pessoas vão trocar aí os seus envelopes, né? Porque
sabendo do preço de uma empresa, ele certamente vai colocar o preço dele mais baixo e possivelmente ele vai fazer algo que talvez ele seja impensado naquele momento e que depois ele venha a ter prejuízo, porque se ele orçou e o preço dele foi mais alto, ele não teria por que agora ele abaixar tendo prejuízo, né? A gente entende que ele colocou aquele preço que era no limite que ele poderia executar. Então, tudo no processo licitatório é aberto, né? Tudo tem que ser transparente, tudo tem que ser publicado, com exceção do sigilo na apresentação das propostas, que só podem ser abertas, as pessoas só vão ter acesso no momento do certame, né? Então, assim, esse sigilo aí, porque agora na 14133 você também pode dar sigilo à proposta, ao orçamento, né? Se você fez uma pesquisa de preço, fez um comparativo ali de preço, e você colocou lá no seu edital, na sua fase interna, você pode cravar sigilo nessa fase aí. A gente até entende o porquê que a 14133. Porque às vezes a pessoa faz uma elaboração de preço e ele coloca, vamos colocar aqui uma situação hipotética de uma construção aí de 10 mil reais. É só mesmo para a gente ilustrar. Foi feito esse orçamento por 10 mil reais. Tem empresas que vai conseguir fazer, porque ele tem um estoque de cimento ou alguma coisa assim, ele vai conseguir fazer por 9 mil reais essa obra, essa construção. Mas se ele sabe, se está lá no orçamento, que aquela obra vai ser 10 mil reais, então ele não vai colocar 9 mil, ele vai colocar 9.999. Né? Ele vai criar o seu preço a partir do orçamento do órgão que está licitando. Então é isso que a gente precisa, por isso, né, por essa justificativa, você pode agora travar sigilo no orçamento da prefeitura para tentar extrair dos licitantes o melhor preço, né? Que hoje não precisa necessariamente ser o mais baixo, mas é o melhor preço para aquela licitação ali. Então, por isso que se admite na 14133 você justificadamente colocar sigilo sobre o orçamento ali na fase interna da licitação. Outro princípio é o da eficiência, né? Consiste na imposição ao servidor em desenvolver suas funções com competência e eficiência, e não apenas dentro da legalidade, mas também apresentando resultado positivo de suas ações, atendendo ao cidadão. Pronto, isso do lado de quem está fazendo a licitação, tem que ser observado isso, né? Buscar sempre o melhor. Mas essa eficiência também ela vai ser observada na execução, na entrega das coisas. Então tem que fazer algo e fazer de forma eficiente, fazer de forma a não deixar problemas, a entregar a obra conforme foi feito o seu planejamento, conforme foi feito o seu orçamento. A proposta mais vantajosa é um outro princípio, né? A proposta mais vantajosa é aquela que você vai garantir aí à administração pública a melhor relação custo-benefício. É a proposta que você consegue juntar qualidade do que você está contratando ou comprando e o valor que está sendo pago, né? O valor sendo um valor mais baixo e não necessariamente vai ser de péssima qualidade, né? Aquele que está comprando. Por isso que é interessante o maior número de empresas concorrendo, porque você tem uma tendência muito alta de ter um produto de boa qualidade no melhor preço possível. Então, nós tratamos aqui hoje de alguns princípios, né, que regem aí a licitação, e nós vamos voltar, com certeza, trazendo outras questões aí da lei de licitação, e hoje nós tratamos exclusivamente aí dos princípios que regem. Então, vou ficando por aqui, né? Tem desenvolvimento sustentável, né, que a gente vai tratar de uma outra ocasião, tem proporcionalidade, tem alguns outros princípios, né, planejamento, que agora você precisa planejar todas as licitações, tem vários outros
princípios aqui que a gente vai tratar ainda, né? Da transparência nós já falamos, da eficácia, da segregação de funções. Hoje é interessante esse princípio da segregação porque você tem, em alguns lugares, né, municípios menores, inclusive, a pessoa que é responsável em fazer a licitação, ela vai pegar desde o início da solicitação da despesa, passei o processo administrativo ali, que é a fase interna, até o contrato, tudo é ela quem vai fazer. Nesse princípio da segregação de função, não pode ser assim. Vai ter que ser separado, cada um vai ter ali, cada etapa vai ter uma pessoa fazendo, exatamente para evitar que esses erros, né, que acontecem comumente no processo licitatório, esses mesmos venham a ser sanados antes mesmo de serem homologados, antes mesmo de chegar aí ao final da, da licitação. Então tem segurança jurídica, um princípio, tem um princípio da razoabilidade, da competitividade. Então nós vamos trazer todas essas questões voltadas à licitação em um outro momento, mas por hora, né, a gente vai ficar com esses princípios que foram falados aí. Eu vou me despedindo por aqui, deixando aí um forte abraço e até a próxima.